Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Santa Missa que celebramos, a Missa da Aurora, como se bem vê, a Aurora já faz horas que passou. E aqui se vê também a mudança que houve com o povo de Deus. Ainda ontem proclamávamos na Palavra de Deus: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E esta luz resplandeceu sobre aqueles que esperavam o Senhor. Muitos, na noite de ontem, não esperavam o Senhor. Esperavam que a comida estivesse pronta, esperavam a hora de correr para casa, seja do seu trabalho, da sua ocupação, do seu lazer, e até, pasme, da Santa Missa, correndo antes que ela acabe, para adorar e louvar o seu Deus particular, que se chama estômago. Aquilo que São Paulo nos diz, infelizmente, eles têm por Deus o estômago. E aqui significando todas as más inclinações, as más vontades, os desejos de se desviar do Senhor. O profeta Isaías nos diz hoje que esta terra do Senhor, este povo do Senhor, quando reconhece que o seu Deus está chegando com a recompensa nas mãos, com o prêmio à disposição, então esse povo será chamado de povo santo, os resgatados do Senhor. E esta cidade de Deus, abandonada, esquecida, será novamente chamada desejada, cidade não abandonada, amada sobre todas. O profeta Isaías fala de Israel, mas fala também de todo o povo de Deus, que somos nós. Quando nós sabemos que o Senhor vem correndo ao nosso encontro, e nós não fazemos o mínimo para correr ao encontro dele, mas corremos tolamente em busca dos bens deste mundo, então nós não somos minimamente dignos de receber o prêmio que ele traz, a recompensa que ele traz, e não somos mais dignos de ser chamados de povo santo. Essa é a reflexão para o dia de hoje. Os pastores, ao ouvir o chamado dos anjos, não disseram entre si: tá bem, nós vimos os anjos, mas a gente está aqui para cuidar das nossas cabras, das nossas ovelhas. O que lá nós vamos ver? Um menino maltrapilho, enrolado em trapos numa caverna? O que nós vamos lá fazer? Vamos aqui requentar a nossa comida na nossa gruta, vamos cuidar das nossas ovelhas, que mais tarde vamos vender para ter dinheiro. Os pastores não disseram nada disso. Os pastores deixaram tudo e correram, porque receberam o anúncio que o Salvador estava ali, a poucos quilômetros deles. E nós, o que fazemos? Nós deixamos que a luz do Senhor, que resplandeceu nas trevas do mundo, brilhe sobre nós? Ou nós fazemos da celebração natalina apenas uma celebração de consumo, adorando e glorificando o nosso Deus chamado estômago? Repito, quando São Paulo diz o Deus deles é o estômago, está dizendo é a má vontade. Não é só a glutoneria de comer como um desesperado que vai morrer, de beber como um desesperado morto de sede. Significa abandonar o Senhor Deus, único Deus, pelas coisas deste mundo. Por isso, São Paulo, escrevendo a Tito, como nós acabamos de ouvir, diz: Ele nos amou e Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que, diz São Paulo, se por acaso tivéssemos praticado, mas por misericórdia. Repito, misericórdia, ter misericórdia, ser misericordioso, é colocar-se lá onde o outro que peca e erra está, rebaixar-se
ao seu baixíssimo nível para resgatá-lo. E há muitos de nós que o Senhor às vezes tenta puxar até pelos cabelos, às vezes tenta puxar pelos calcanhares, e o Senhor não consegue, porque não são os atos de justiça que nós fazemos, não são as obras aquilo que determinam única e exclusivamente a nossa salvação, mas são os atos de justiça, as obras que fazemos, auxiliados e impelidos pela graça de Deus. Caso contrário, toda obra que fazemos, todo ato de justiça, não será ato de justiça nem obra de Deus, será simples filantropia, amor ao homem, amor às coisas deste mundo. Para que seja a verdadeira caridade e receba a aprovação de Deus, é necessário, antes de tudo, aquela virtude tão rara nos dias de hoje, a obediência ao Senhor. Deixar-se inundar por esta luz que o Senhor enviou, para que então nossos atos adquiram algum mérito, mas ainda assim necessitam ser banhados e inundados pelo sangue do Cordeiro. Ele derramou sobre nós abundantemente, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, a sua misericórdia. Ele derramou abundantemente sobre nós a sua misericórdia, no momento em que fomos renovados no batismo. Por meio do Espírito Santo, constantemente Ele nos chama a render frutos ao Senhor. E então, diz São Paulo, justificados assim pela graça, é pela graça de Deus que nós somos justificados, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Quando nós perguntamos à grande maioria dos cristãos, qual é a tua esperança? Infelizmente, como a grande maioria dos cristãos já vive como praticamente pagão, diz: a minha esperança é que o país melhore, a minha esperança é que eu tenha emprego, a minha esperança é que eu ganhe mais, a minha esperança é que eu possa comer o que eu quiser, a minha esperança, e vai chamando de esperança tolices e bobagens, quando a única esperança do cristão é ser acolhido um dia na vida eterna. E isso nós temos que viver já aqui, viver na esperança de nos tornarmos herdeiros da vida eterna. Não é nem o meu trabalho, nem o meu comércio, nem o meu trabalho braçal, não é ele que me vai levar à vida eterna. Porque ainda no dia de hoje, a gente que se esqueceu que é cristão e vai trabalhar, mesmo não sendo obrigatório, ou melhor, mesmo não sendo obrigado, e vai trabalhar, para quê? Para ajuntar dinheiro. Não ouviram o que o Senhor disse? Que nós não devemos juntar tesouros nesta terra, porque aqui o ladrão e a traça consomem. Mas devemos ajuntar como ávidos, e diria mais, como avaros, desejosos, concupiscentes por reunir bens para a vida eterna. Estes nós deixamos para depois, e é aí que nos condenamos. E então, estes pastores não pensaram em quantas arrobas iam vender, não pensaram em quanto iam ajuntar, não pensaram em fazer economias para a velhice. Pasmem, já ouvi isso até de um sacerdote. Eu cobro tudo, me dizia ele, porque eu quero guardar dinheiro para a minha velhice. Este não ouviu o Evangelho, no qual Nosso Senhor diz: homem tolo que ajunta riquezas, hoje mesmo tu morrerás e outro tomará posse de tuas riquezas. A única riqueza, queridos irmãos e irmãs, que podemos ajuntar e que ninguém nos tira, são as riquezas para a vida eterna. E para adquirir estas, nós precisamos correr ao encontro do Senhor, que já veio correndo em direção a nós.
Nós devemos correr em direção ao Senhor, não nos arrastarmos como lesmas, como paralíticos na fé, como retardados que não caminham, como coxos. O Senhor já nos curou de todas as enfermidades. Precisamos agora fazer a nossa parte. E se não fizermos isso, nem a recompensa, nem o prêmio que o Senhor traz nas mãos receberemos. E então, o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo neste mundo se nós não somos capazes de, ao ver o Senhor, de, ao ver as suas obras na nossa vida e na vida de tantos irmãos, nós não glorificarmos e louvarmos a Deus como fizeram os pastores? Recordem o que dizia ontem. Os pastores eram homens que viviam no campo, no deserto, com os seus animais. Eles não tinham tempo, podemos dizer assim, de estar toda hora no templo ou na sinagoga, louvando e adorando o Senhor. Mas quem diz que eles não rezavam lá onde eles estavam? Foi a este grupo que o Senhor se revelou primeiro e mandou seus anjos, porque sabia que entre os pastores havia aqueles que largariam tudo para ir adorar o Senhor. E não só largaram tudo para ir adorar o Senhor, mas eles voltaram, diz São Lucas. Voltaram para onde? Lá para o meio das ovelhas? Certamente que não. Voltaram para o seu povo, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. É isso que nos falta muitas vezes: louvar e adorar, glorificar o Senhor por todas as graças, bênçãos e dons que diariamente Ele derrama sobre nós. Nós até podemos em 2 minutos dizer obrigado, Senhor, mas fica nisso. Ninguém nos vê louvando, adorando, glorificando o Senhor pelo bem que Ele nos fez. E esta é uma das causas também, porque não podemos colher de mão cheia as graças, dons, bênçãos e o prêmio que o Salvador traz correndo para nós, porque rapidamente abandonamos o Senhor. Repito, como dizia ainda ontem, o Senhor veio a primeira vez como um frágil menino, para que ninguém tivesse medo de se acercar a Ele. Ele não virá na sua segunda e definitiva vinda como um menino, virá como um juiz, em todo o seu esplendor e glória, para julgar os vivos e os mortos. Se nós não nos aproximarmos a tempo da doçura, da candura, da pequenez deste menino, fazendo-o viver em nosso coração, só nos restará enfrentar a ira do Deus Salvador, o seu julgamento que é justo. Um grande santo, aqui em terras brasileiras, um dia foi acusado de graves crimes e foi preso. E entre as acusações disseram que ele havia dito: eu não temo o juízo dos homens, eu temo o juízo de Deus. E perguntaram: o senhor disse realmente isso? Que não tem temor nenhum dos juízes humanos, mas tem temor do juízo divino? Ele disse: sim, porque eu me considero um homem sensato. Os juízos dos homens sempre são falhos, podem vir a meu favor ou em meu contra. E ele dizia: isso tanto me faz. De qualquer modo, se vier a meu favor ou vier a meu contra, será um juízo injusto. Mas o juízo de Deus, deste Deus que eu não acolhi, se eu não tiver acolhido em minha vida, se eu não o tiver acolhido em minha vida, este eu devo temer, porque este é justo, justíssimo, perfeitíssimo, e me julgará acima de qualquer medida que eu não sou capaz de compreender, mas me julgará com amor e misericórdia, e portanto o temor que tenho é de ofender o juízo divino. Esta é uma graça que devemos pedir também, num tempo em que vivemos, em que as pessoas não sabem o que é Deus,
não sabem o que é o ambiente sagrado, onde Deus se manifesta. Vivem como se Deus não existisse. Ou como dizia o saudoso Papa Pio XII, a nossa geração perdeu a noção do pecado. E então, neste momento, perde tudo, porque tudo é natural, tudo é normal, tudo está bom. Não há mais o lugar sagrado, não há mais a presença de Deus. Queremos fazer de Deus um companheirinho e um amiguinho que nos beija e nos dá bitocas e nos dá abracinhos. E Ele não é isto. Ele é nosso Deus e Salvador, que se fez homem para nos salvar, que padeceu tudo o que podia ao mais extremo para nos salvar. Fez-se um de nós para melhor nos atender e nos compreender. Fez-se em tudo igual a nós, exceto no pecado. Portanto, não é igual a nós no pecado. Ele está acima de nós, e esta reserva devemos ter. E este santo temor de Deus devemos recuperar, porque as 3 últimas gerações, isso já se percebe, dos nossos avós, já perderam a noção do sagrado, já perderam a noção de Deus, já trocam a Santa Missa por qualquer outro compromisso, já trocam a Santa Missa pela visita, já trocam a Santa Missa pela pressa de fazer ou requentar uma comida, e por aí vai. E então nós banalizamos a Deus. Como alguém que me dizia: eu tenho muita preguiça de rezar, dizia essa pessoa. Preguiça, preguiça, preguiça. Mas eu acho que nem vale a pena lutar contra a preguiça, porque Deus entende. Entende? Sim, mas não aceita. Ele nos deu as graças necessárias para lutarmos contra os desejos do nosso estômago, do nosso ventre, não para nos acomodarmos. E dizia esta pessoa, e eu digo para Deus: bom, o Senhor não vai se importar se eu não rezar hoje. Vejam o grau de falsa intimidade. Falsa intimidade, porque isso não é intimidade com Deus, isso é colocar Deus no mesmo nível que eu, como um companheirinho, como um coleguinha. E quando isso nos escapa e nos falta, nós não somos capazes de reconhecer as obras que Deus faz em nossa vida e as obras que faz na vida de nossos irmãos. E então falta a glorificação a Deus, falta o louvor, falta a entrega, tudo isso falta, porque eu já tornei um Deus igualzinho a mim. E aí eu já não sou mais feito à imagem e semelhança de Deus, mas eu fiz um Deus à minha imagem e semelhança. Um Deus caprichoso, um Deus preguiçoso também, um Deus da gaveta, que é muito comum aqui na nossa região, o Deus da gaveta. Quando precisa de Deus, abre a gaveta, tira, quando não precisa, põe de volta, porque se Deus ficar ali comigo, vai me incomodar, vai querer mudar a minha vida. E assim nós tratamos também a igreja do Senhor, que é o próprio corpo dele. Quando eu preciso da igreja, tiro da gaveta, quando não preciso, enfio na gaveta. E assim também fazemos com os sacerdotes, que para nós já não são homens santos, são quaisquer um. E então a hora que preciso do padre, tira da gaveta, volta para a gaveta. E vivemos uma religião de engavetamento da fé. E notem, essa gaveta não é qualquer gaveta, é uma gaveta fria como de um necrotério, onde tudo morre lá dentro. E então não levamos mais Deus para a nossa vida no dia a dia. Não deixamos Ele viver conosco em nosso entorno, nos dizendo: meu filho, é por aqui, é por ali. Não vivemos mais a igreja em nossa vida, a igreja está lá, no templo, no prédio. A igreja é lá onde eu estou, porque eu sou cristão. Por isso, já no início da igreja, os santos padres muitas vezes repetiam e repetem, e é repetido de forma mais solene, por um grande papa do século V, dizia: cristão, toma consciência do que tu és.
Toma consciência do que tu és. Se o cristão não toma consciência do que ele é, ele se desmancha a sua identidade. Ele é um igualzinho aos outros, um pagão. Um pagão que um dia foi lavado com a água do batismo, mas um pagãozinho igual aos outros. Um homem, uma mulher que não adora a Deus, não deixa Deus viver em sua vida, não vive como se fosse membro da igreja, não tem respeito pelas coisas sagradas, já não sabe mais onde está. Tudo isso porque vai perdendo a sua identidade. A nossa identidade, queridos irmãos e irmãs, nós temos nesta oportunidade do Santo Natal um lugar propício para recordar. Ao final da Santa Missa, nós vamos até o presépio, que não está ali para bonito, não está ali para bonito, não está ali para ocupar um espaço, está ali para dobrarmos o nosso joelho, contemplarmos este Deus onipotente, que se fez uma frágil criatura, para que nos aproximemos dele e para nos salvar. É para isso que está ali o presépio. Nós não temos o presépio o ano inteiro, mas nós temos, não esta imagem, mas o próprio Senhor na Eucaristia. O próprio Senhor na Eucaristia, que se faz menor ainda que aquele menino, porque ele está dentro de um pedaço de pão e de um pouco de vinho. Menor ainda ele se faz. Como que se nosso Senhor dissesse: eu me fiz criança, me fiz pequeno para que vocês se aproximassem de mim. Não se aproximaram. Pois agora eu vou me fazer menor ainda, para que vocês me possam levar junto com vocês, para que eu possa penetrar em vossa vida. Por isso, o cristão que não se aproxima com frequência, e a igreja nos pede todo o domingo da Sagrada Eucaristia, ele vai perdendo a sua identidade. Ele já não reconhece esse Deus onipotente e grandioso que se faz pequenino. Então, aqueles nossos irmãos que não podem receber a Eucaristia, podem muito bem rezar a oração da comunhão espiritual, e esse Jesus pequenino vai voando para os seus corações. E muitas vezes deve-se dizer isso àqueles que por sua vida não podem receber Jesus na Eucaristia, mas recebem com muito mais amor e ternura na comunhão espiritual. Porque para muitos cristãos o ato da comunhão se tornou uma fila qualquer, onde vai receber algo. E ele então não se prepara pela confissão, ele não prepara a sua vida, ele vai de qualquer forma profanando o corpo do Senhor. Para que isso não aconteça, caríssimos irmãos e irmãs, acerquemo-nos, aproximemo-nos do presépio ao final da Santa Missa, paremos ali contemplando o Senhor, conversando com Ele, e em cada Santa Missa, antes da comunhão, renovar a nossa fé e o nosso amor, dizendo a Ele: vem, Senhor Jesus, vive na minha vida, transforma a minha vida, para que eu te possa realmente glorificar e louvar por onde quer que eu vá. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.